pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, tá certo? Então, vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui comigo, né? Da gente discutir, da gente entender o nosso conteúdo, da gente responder os nossos exercícios, tá certo? E vocês que também estão aqui, conectados, o pessoal de Campo Largo, de Dom Inocêncio, de Palmeira, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello, né? Cadê os professores presenciais, as professoras? Eu sempre falo da importância de vocês aparecerem aqui, de se comunicarem comigo, né? Porque assim eu também fico sabendo quem é que está aí do outro lado e a nossa aula fica bem mais interessante, tá certo? Desculpa. Então, olha só, gente, na nossa aula de hoje, dia 7 de novembro, o nosso conteúdo será sobre independência do Brasil. Beleza, Palmeira? Lembra que na semana passada a gente estudou aqui sobre independência dos Estados Unidos, né? Então, a gente está analisando aqui a independência nas Américas. E na nossa aula de hoje vai ser justamente dentro do nosso próprio território, né? Então, a independência dos Estados Unidos, que antes eram as 13 colônias, se tornaram independentes em 1776 e o Brasil se tornou independente um pouco depois, em 1822. Tá bom? Então, a gente vai analisar na nossa aula de hoje justamente como que esse processo de independência se deu. Então, a gente vai relacionar a independência do Brasil com os movimentos, né, com o povo, de fato, dentro do nosso território, que lutaram, sim, para que a gente chegasse a conquistar a nossa independência, e também vai entender um pouco sobre a participação do Piauí dentro desse próprio contexto, ok? Então, vamos lá. Olha só, gente. O primeiro, para a gente poder entender, né, o que foi a independência, a gente já vai quebrar aquela ideia de ficar decorando data, né? Porque todo mundo sabe que a gente conquistou a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil está completando 200 anos da sua independência. Então, é bem interessante, né, que a gente compreenda o que foi isso, além da data. Até porque, como eu já falei aqui, a gente já superou muito aquela ideia de que a história, a gente está aqui para ficar decorando data, para ficar decorando guerras, quem foi os líderes. Não, né? A gente precisa entender de fato o contexto. Então, a gente vai entender que o processo de independência do Brasil, ele começou com a vinda da família real para o Brasil, lá em 1808, né? Então, mais de 10 anos antes da independência. Então, primeiro, né, é justamente que ficou conhecido na história como o período joanino, que é de 1808 até 1821. Então, gente, em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, que eram comandadas por Napoleão Bonaparte. E aí, esse cara que a gente já conheceu, né? Lembra que na aula retrasada a gente estudou sobre Revolução Francesa, essa guerra que ocorreu, obviamente, dentro da França, lá no final do século XVIII. Uma revolução popular e também burguesa, que tinha como objetivo acabar com o absolutismo dentro da França. Foram 10 anos de revolução que no final acabaram colocando um general no poder, que foi justamente Napoleão Bonaparte. E nós aprendemos aqui que o Napoleão Bonaparte, ele era um general, né, que de fato ali a burguesia, os nobres, queriam que o Napoleão Bonaparte ficasse no poder, porque ele havia vencido muitas guerras quando ele era líder do exército na França. Né? Lembra que muitos países europeus que eram absolutistas, quando a Revolução Francesa começa lá em 1789, a galera
né, queria muito invadir a França, porque tinha medo que aquela revolução, de fato, ela vingasse, acabasse com o absolutismo. E nós aprendemos aqui que sim, que o absolutismo acabou na França com a Revolução Francesa. E o Napoleão Bonaparte, gente, ele foi aquele general que ele absolutamente ganhou todas as guerras em que ele liderou. Então, é claro que isso fez com que o nome dele ficasse bem famoso e fez justamente ele acabar tomando poder também, né? Lá com o golpe de 18 Brumário. E aí, um outro detalhe é que o Napoleão Bonaparte, né? Ele era o quê? Rival, gente. A França era rival da Inglaterra. A Inglaterra era uma potência econômica e é claro que a França ela também queria ser. Então ela começa a competir com a Inglaterra. E quem era que estava ali apoiando, né? Tendo muitas transações comerciais com a Inglaterra? Portugal. E aí o que que acontece? Napoleão Bonaparte a gente tem a vinda, a fuga, né, da família real em 1808, porque simplesmente Napoleão Bonaparte disse que iria invadir Portugal. E por quê? Né? Justamente porque Portugal era aliada ali da Inglaterra e a França diz: olha, Portugal, se vocês continuarem sendo aliados da Inglaterra, a gente vai invadir. E Portugal, gente, não tinha condições militares para enfrentar os franceses, né, que de fato era aquele maior exército. Então, Portugal vai lá e recorre à Inglaterra. E o Dom João VI, que na época era o rei, acaba, né, fugindo, diz: olha, Inglaterra, ele vai invadir Portugal, eu vou fugir, e vocês, a Inglaterra, que tem um bom exército, vai proteger Portugal. Esse é o nosso acordo. A Inglaterra concorda, então Dom João VI e mais de 20 mil pessoas acabaram fugindo para o Brasil em 1808, né, gente? E aí, o que chama a atenção que na história o Dom João VI ele acabou ficando conhecido como aquele rei que ele era medroso. Ah, é um rei medroso. Mas, gente, vai muito além. Certo? A gente precisa compreender aqui que o Dom João VI, na verdade, ele foi um estrategista, porque ele era rei de uma nação que não tinha um exército para combater o maior exército da época, que era o francês. Então, não é que ele fosse só medroso, né? Na história ele acabou ficando conhecido dessa forma, mas a gente também pode dizer que ele foi até esperto, né? Porque ele não ia ficar lá esperando o exército do Napoleão Bonaparte, sendo que ele não tinha como se proteger. Então, a corte vem para o Brasil lá em 1808. E aí vai ter, Portugal acaba assinando um tratado com a Inglaterra, que é conhecido como o Tratado de 1810, que vai ter o quê? Primeiro, a proibição da Inquisição no Brasil e também o fim gradual do tráfico negreiro, né? Primeiro, proibição da Inquisição no Brasil, gente, porque a 1800, né, a gente já está falando aqui de mais de 300 anos que Portugal estava aqui dentro do nosso território e essa Inquisição, ao longo desse tempo, sempre presente. Então, esse é um dos primeiros pontos, proibição da Inquisição no Brasil e também o fim gradual do tráfico negreiro. E aí, eu quero chamar a atenção aqui em relação a esse fim gradual do tráfico negreiro, é porque a Inglaterra ela começa a dar essa pressão no Brasil, de dizer: olha, Brasil, não dá para continuar escravizando. E ela faz essa observação não porque a Inglaterra ela estava de fato muito preocupada com o Brasil, né, com os direitos humanos das pessoas africanas ou os brasileiros negros que eram escravizados, né, gente? Mas a Inglaterra, como a gente já aprendeu, ela foi pioneira na Revolução Industrial, que teve início ainda lá em 1750, na metade do século XVIII. Então, 1810, a gente já está falando de 60 anos de Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a Inglaterra ela se firma enquanto um país capitalista. E dentro do capitalismo, o que vale é o dinheiro, o que vale é a venda, é a compra. E uma pessoa que é escravizada, ela não tem salário. Se ela não tem salário, ela não compra. E se ela é uma pessoa que não compra, que não consome dentro da sociedade, ela é uma pessoa sem valor. Então, acaba prejudicando a economia dentro da lógica capitalista. Dentro do capitalismo, é muito mais interessante
ter muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas desempregadas, porque aí essas pessoas, para conseguir sobreviver, elas acabam aceitando qualquer tipo de remuneração, e é óbvio que elas acabam sendo exploradas, né? Do que ser uma pessoa escravizada que não tem nem absolutamente nenhum dinheiro, então isso não faz a economia girar. Então a Inglaterra, ainda lá no início do século XIX, ó, 1810, já estava pressionando o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão. E a gente já teve um conteúdo aqui só sobre escravidão, lembra? No Brasil, a gente viu que ainda demorou muito para o Brasil, né, gente, acabar. Só vai acabar lá em 1888, ou seja, 78 anos depois. Outro ponto também é que vai ter tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos ingleses. Então, os produtos ingleses eles vão entrar dentro do Brasil muito mais barato. E é claro que isso é muito vantajoso para a Inglaterra. E isso também acabou prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira, porque, para vocês terem uma noção, às vezes era até mais barato comprar um produto inglês do que um produto brasileiro, porque o produto inglês ele entrava dentro do Brasil com uma taxa alfandegária muito barata, né? Então, a Inglaterra praticamente não pagava imposto para poder colocar os produtos dela para ser vendidos aqui dentro, enquanto a indústria brasileira acabava pagando muito mais imposto. E é claro que isso encarecia os produtos nacionais. Então, isso aí também foi um ponto marcante que acabou prejudicando o desenvolvimento do nosso país. Então, olha aqui, um ponto que eu coloquei também foi a viagem, né? Então, a gente entendeu todo o contexto da família real vir para o Brasil em 1808, fugindo das tropas francesas que eram lideradas pelo Napoleão Bonaparte. E agora vamos entender um pouco a viagem, né? O Dom João, gente, ele fugiu com aproximadamente entre 15 a 20 mil nobres portugueses em 14 embarcações. E como eles não sabiam ao certo quanto tempo eles iriam ficar no Brasil, esses nobres trouxeram muitas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que eles podiam transportar. E aí, depois de algumas semanas de viagem, né, uma forte tempestade acabou separando essas embarcações. Então, algumas, como a do próprio Dom João, foram para Salvador e as outras acabaram desembarcando no Rio de Janeiro. E aí sim, né, de Salvador, o Dom João VI ele se transfere para o Rio de Janeiro em março de 1808. Então, e foi nessa cidade, né, o Rio de Janeiro, que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. Ok? E aí lembra, né? Eles ficam aqui, chegam em 1808 e ficam até 1821. Então, passam aqui uma média de 13 anos. Olha aí as realizações de Dom João, que esse aqui também com certeza é um ponto muito importante, porque de fato a presença da corte no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, acabou gerando um impacto muito forte na forma como as pessoas viviam lá. Né? Então, a primeira realização foi um estímulo ao estabelecimento das indústrias aqui no Brasil. Né, a gente já está falando aqui do século XIX e as indústrias no Brasil, gente, elas ainda eram muito pequenas, praticamente não existia. A gente vai ver que as primeiras, muito mais bem estruturadas, a gente só vai ter no governo do Dom João, desculpa, no governo de Dom Pedro II. A gente ainda está aqui no governo do avô dele, né, para vocês terem uma noção. Aí a gente vai ter uma concorrência, ainda tem a concorrência inglesa, porque, como eu expliquei, os produtos ingleses acabavam ficando muito mais baratos. Né? Ele também vai ter a academia militar, a construção de estradas, o Banco do Brasil, que também surge aqui durante esse período, a imprensa, a Biblioteca Real, o Museu Nacional, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, a escola de medicina, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro. Então, era muito comum, né, que os filhos das pessoas que eram nobres, ricas, proprietárias de terra aqui no Brasil, os homens principalmente, né, já que a educação ainda era algo visto como restrito, negativo para as mulheres. Então,
Quem tinha dinheiro aqui no Brasil durante esse período acabava indo estudar medicina ou na Bahia ou no Rio de Janeiro. Também vai ter o surgimento, né? Ele vai inaugurar o Real Teatro de São João e o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, como vocês estão vendo aí na imagem, que é um lugar bem turístico no Rio de Janeiro e que também foi responsabilidade do Dom João, né? Ele acabou, esse período joanino, acaba ficando bem conhecido com essas realizações, essas edificações, as estradas, os museus, né? Como a gente viu, esses nobres, quando vieram fugidos lá de Portugal para o Brasil, né? Chegam no Rio de Janeiro, eles tinham muita obras de arte. Então, são justamente essas obras e essa biblioteca real, né? Que vai ser aqui inaugurado pelo Dom João. Então, vamos lá. E aí, falando no Museu Nacional, né, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas no dia 2 de setembro de 2018 ocorreu um incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O fogo teve início após o fechamento a visitantes e a instituição, gente, ela foi criada pelo Dom João VI, né? E aí, em 2018, ela tinha 201. Mas agora ela já tem, né, 204, 205 anos. Então, as chamas, né, elas tomaram conta do palácio, num bairro na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde fica o Museu Nacional, por volta das 7h30, né, informou aqui o repórter aqui na época. E olha a fotografia, né, gente? É algo muito impressionante, porque tu imagina em 2018, quando isso aconteceu, era uma edificação, um prédio que já tinha mais de 200 anos. 201 anos. Então, é claro que deveria ter toda uma preservação, um cuidado, uma proteção com o edifício que é tão antigo. Mas, infelizmente, né, devido. Dizem que foi um curto-circuito. Eu lembro que muitos funcionários falavam, né, como era importante ter atenção com o Museu Nacional, porque, afinal de contas, era realmente uma estrutura muito antiga. E olha que outra imagem, né? Impressionante aqui o fogo. O palácio já foi residência da família real brasileira, né? Justamente era onde os Dom João VI, a Carlota Joaquina, Dom Pedro I, né? Viviam, né, gente? Então, de fato, também tem uma importância histórica que a gente consegue entender um pouco desse período. Certo? Então, o Museu Nacional também é uma instituição científica, uma das mais antigas do Brasil. Um outro detalhe é que a gente precisa quebrar aquela ideia de que museu é algo que é velho. Só vai no museu para ver o que é velho, para ver o que é ultrapassado, sem importância. E é claro que não, né? A gente precisa compreender aqui que dentro de um museu a gente tem uma história, uma memória, uma história da identidade do povo brasileiro também. Sem falar que o Museu Nacional, gente, ele tinha uma das maiores bibliotecas sobre povos indígenas, sobre vegetação da América Latina. Então, não foi uma perca apenas para o Brasil ou para o Rio de Janeiro, foi também para a América Latina inteira, foi para o mundo inteiro, né? Olha só, com mais de 20 milhões de itens, o museu era especializado nos estudos de paleontologia, antropologia, geologia, zoologia, arqueologia e etnologia biológica. Olha a quantidade, né, de ciências, de estudos especializados que existiam no Museu Nacional. Porque a gente tem aquela ideia de que vai no museu é para ver a cama que o rei Dom João dormia, as roupas, né? E não, gente. O museu, inclusive, ele tinha cursos, né, de mestrado, doutorado no museu. Então, existia, de fato, uma produção científica muito grande dentro desse território, tá certo? Dentro desse museu. Então, a instituição, ela tinha uma das mais completas coleções de fósseis de dinossauros do mundo, múmias andinas e egípcias e artefatos importantes da arqueologia brasileira. Outra perda, gente, foi a Biblioteca Francisco Keller,
com um amplo acervo. Olha a quantidade de livros. 537 mil livros, gente. Era um dos maiores acervos da América Latina. E olha só, o único objeto que resistiu às altas temperaturas foi o meteorito Bendegó, que ficou intacto em meio aos escombros do edifício. É claro, né? Porque o meteorito, aí ele conseguiu resistir. Mas a gente também, eu não coloquei aqui, mas a gente também tinha lá no Museu Nacional o crânio da Luzia, né? Um dos crânios mais antigos, um dos fósseis arqueológicos mais antigos já encontrados no Brasil, que foi lá em Minas Gerais e que fez a gente entender um pouco sobre a ocupação do continente americano, sobre pré-história aqui na América do Sul, e que agora foi encontrado depois, né? E aí foi restaurado. Mas para vocês terem uma noção do tanto que a gente perde quando a gente não tem o nosso patrimônio guardado, preservado, protegido, tá certo, Oeiras? Cadê o pessoal aí de Oeiras? Tá aqui comigo? Manda um hello aí no nosso bate-papo, tá certo? Quero saber se vocês estão aqui. Então, olha aí, consequências sociais da instalação da cortina no Brasil. E, gente, é claro que teriam consequências, né? E muitas, porque afinal de contas o Rio de Janeiro não estava preparado para receber uma média de quase 20 mil pessoas do dia para a noite. Então, é claro que se gerou muitas consequências e também precisa ser levado em consideração que o estilo de vida do europeu era muito diferente do estilo de vida aqui na América. Então, primeiro, né, os costumes importados da Europa no Rio de Janeiro. Então, a galera lá em Portugal, né, com temperaturas mais baixas, com estilo de vida muito diferente, o brasileiro vai começar a andar com aqueles vestidos super longos, pesados, com as perucas, os sapatos, as maquiagens. E, gente, é claro que não tinha nada a ver com a própria o clima, né, gente, dentro do Brasil, tu imagina? Eu fico pensando assim, gente, claro que também aqui no século XIX, né, provavelmente talvez não fizesse tanto calor como faz hoje no século XXI. Porque a gente está falando que hoje a gente tem muito mais edificações, a gente tem houve uma diminuição da vegetação no próprio Rio de Janeiro. É claro, e aí é claro que com isso faz o Rio de Janeiro hoje ser muito mais quente, né? Também é considerado um dos lugares mais quentes do Brasil. Mas, gente, lá no século XIX, com certeza fazia calor também, porque a gente está falando que o Brasil, ele é um país tropical, gente, não tem como, né? E aí tu imagina, né, a galera lá no Rio de Janeiro, debaixo de muito sol, andando com aquelas roupas longuíssimas, pesadas, peruca. Gente, com certeza aquele povo passava muito calor. Tem um detalhe, né, que a gente, devido à nossa herança indígena, a gente sempre teve o hábito de tomar banho, né, mais de uma vez ao dia. E eu falo isso porque na Europa, gente, devido às temperaturas, a galera de fato não toma banho todo dia, né? Não posso afirmar hoje, mas no século XIX não se existia essa cultura do banho, né? Hoje a nossa cultura brasileira, indígena, né? É o que? A gente acorda, toma um banho. Aí, às vezes, o calor tá demais, toma banho antes do almoço, toma banho à tarde, toma banho antes de dormir, né? O brasileiro, ele toma, em média, 4 banhos em um único dia. Mas na Europa, a galera banhava a cada 3 dias, entende? A gente tem alguns registros de reis e rainhas, gente, que passavam meses sem tomar banho, né? Então tinha o hábito justamente apenas ali de lavar os órgãos genitais, as partes íntimas e pronto, sabe? Não tinha aquela ideia, nem trocava de roupa, não, também ficava ali usando a mesma roupa. Então, de fato, eram costumes que eram muito diferentes, né? Também a gente tem um outro ponto que foi o alto custo de vida. Claro, porque tudo começava a ficar mais caro
e tinham que ter alguns recursos para poder atender aquela população europeia, que também não estava acostumada com o estilo e o modo de vida aqui no Brasil. Então tudo foi ficando mais caro, né? Foi tudo ficando mais valorizado. E quando eu digo mais valorizado, era justamente aumentar o preço mesmo da comida, das roupas. Então, tu imagina uma costureira que fazia uma roupa para uma mulher brasileira, classe média. Ali a gente não usava esse termo classe média, né? Uma pessoa ali mais abastada, né? Que tinha um certo poder aquisitivo. Outra coisa, quando ia uma rainha, ela, ó, não vou mais fazer do mesmo preço, né? Do mesmo jeito, imagina que tu tem uma empresa, tu tem lá tu é costureira e uma coisa é tu produzir para tua vizinha, outra coisa é para tu produzir para a primeira dama da tua cidade, né? Aí a galera ficava, ah, não, agora eu faço roupa para rainha, eu tenho que aumentar meu nível, tenho que aumentar meu preço. Então tudo estava ficando mais caro. Os aluguéis, as casas, as roupas, a comida. Outro ponto é o crescimento populacional do Rio de Janeiro, gente. Né? A gente pode citar aqui uma pequena urbanização, porque de fato o Brasil ainda era considerado um país rural até a década de 70. Só na década de 70, né, que o IBGE considera que o Brasil agora é um país urbano. Mas aqui, né, a gente tem um crescimento populacional muito grande. Então, o Rio de Janeiro não estava preparado para receber uma grande quantidade de pessoas, e é uma grande quantidade. Porque do nada, tu tá lá na tua casa, na pracinha lá, do nada chega embarcações com 20 mil pessoas. Gente, é muita gente. Onde que esse povo ia morar? Né? Então, não tinha saneamento básico, tratamento de água, de esgoto, que conseguisse dar conta da quantidade de pessoas, né? Não dava os escravizados, né? Os tigres, como eram conhecidos, que eram que carregavam os dejetos, como a urina, as fezes, né? Mais pessoas foram colocadas dentro dessa função que era extremamente humilhante, que estigmatizava essa população. Então, o Rio de Janeiro vai virar um caos porque não estava preparado para receber tanta gente assim. Também vai ocorrer a criação de cargos públicos para serem ocupados pelos nobres. Claro, né, gente? Porque o rei ele vai chegar, ele não ia colocar qualquer pessoa, um brasileiro ali, né, pobre, para poder trabalhar. Hoje a gente fala tanto em concurso, né? É muito um sonho de quem é brasileiro passar em um concurso, porque está muito relacionado à ideia de estabilidade financeira, né? Agora tu imagina que não tinha história de concurso, viu? O que acontecia era o que acontecia? O rei dizia: "Olha, galera, beleza, eu preciso aqui de uma comissão de pessoas que vão trabalhar comigo", e ele ia escolhendo que era nobre ali, de acordo com o interesse dele. Outro ponto, distribuição de títulos. Nesse momento aqui, muita gente vira conde, vira duquesa, né? Porque era de acordo com os interesses do rei. Então, tu imagina, né? Tava lá um brasileiro rico, dono de terra, conhecia o rei, né? Porque ia ceder um pedaço da terra para o rei, e ele dizia: "Olha, beleza, eu posso lhe ceder uma casa para a sua comitiva ali, uma galera ir morar. E aí eu ganho o que com isso?" Aí o rei, vira conde. Aí tu pensa, professora, qual a vantagem? É só um nome. Gente, no século XIX, tu ter um título, era mais do que tu ter dinheiro. Era status social, e é claro que com isso tu acabava tendo muitos acordos políticos, tu se tornava uma pessoa importante, tu pegava um cargo público, e aí sim o dinheiro entrava, né? Outro ponto, apoio de proprietários rurais, como eu falei, que era justamente a galera que acabava cedendo um pedaço de terra para a comitiva do rei em troca de um título, em troca de um status social. Outro ponto, aumento de impostos para financiar despesas da corte. É claro, 20 mil pessoas chegando dentro de uma cidade de nada, a primeira coisa que a metrópole, né, que é o rei Dom João VI, faz é fazer com que o povo aqui pague mais imposto. Porque ele não vai trabalhar.
A metrópole, gente, é que explora a colônia. Então, a colônia ela precisa pagar. A gente é explorado e a gente ainda paga para ser explorado. Então, os impostos aqui aumentam consideravelmente, né? Em 1815, o Brasil acaba sendo elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. E em 1816 ocorre a primeira missão artística francesa no Rio de Janeiro, né, vinda de vários artistas, entre eles o principal Jean-Baptiste Debré, como vocês podem ver aí na tela, né, que é conhecido como guerreiro indígena a cavalo. E aí o Debré, o Dom João VI, gente, ele foi de fato responsável, né, por uma ideia de arte, né, as obras, as pinturas, o próprio museu, a biblioteca real, e ele incentiva, né, nesse momento aí, o registro aqui da identidade do povo brasileiro e todo o livro de história. É impossível tu pegar um livro de história e não ter lá o Debré com as pinturas dele, né? E eu trouxe até algumas para a gente poder analisar, e aí com certeza vocês já viram, né? Oeiras, Palmeira, Campo Largo, essas imagens aqui nos livros de história. E essas imagens, elas retratam muito bem, né, o que que era, como era viver dentro do Brasil aqui nesse período. Então aqui vocês estão vendo um jantar brasileiro que é do Debré de 1827, né? A gente via muito essa relação aqui como era hierarquizada, desigual, né? Então a gente vê as crianças negras sem roupas, pelo chão, né, comendo assim pela mão das senhoras brancas, né, dona da casa grande. A gente vê lá, olha, tá vendo as pessoas negras, né, porque não necessariamente africanas, mas afro-brasileiras, né, porque já tinha galera que nasceu no Brasil, dentro da casa, servindo, e claro, as roupas também elas já eram diferenciadas, porque existia essa questão pela roupa, o escravizado que trabalha dentro da casa grande, o escravizado que trabalha na lavoura, o escravizado que trabalha na rua vendendo algum produto. A roupa, gente, tem uma relação com a identidade. Lembra que a gente viu isso na Revolução Francesa também. A roupa, ela criava as diferenças dentro dessas sociedades, né? As cores de quem era escravizado não eram as mesmas de quem era livre, branco, tá certo? Olha, mais imagem do Debré, né? Aqui nessa imagem, ó, a gente vê o que aqui? Os escravizados todos presos, né, pelo pescoço, justamente para que pudesse dificultar, caso alguns deles tentassem fugir, eram principalmente o dos eito, como escravizado de lei, eito que a gente fala, que era a galera que vendia algum produto pela rua, né? Então, aqui no caso, não, aqui no caso são os tigres, porque aqui tá vendo uma espécie de barril, uma caixa aqui de barril de madeira, né? Era justamente onde era carregada as urinas, as fezes que colocavam na cabeça. Lembra que a gente viu isso? E acabavam despejando esses dejetos nos rios, no mar. E aí acabava ficando conhecido como os tigres, porque, gente, urina e fezes, né, iam sendo despejadas e escorrendo pelas costas, e iam criando ali uma espécie de pano branco, né, como a gente conhece hoje. Então, era justamente, acabavam ficando conhecidas essas pessoas como tigres, né, devido à coloração na pele. Aqui embaixo, nós estamos vendo outra obra do Debré, uma pessoa escravizada sendo castigada em praça pública, né? Era muito utilizado essa tática justamente para castigar, para dar medo. E era feita em praça pública para desencorajar os outros escravizados a não fugir. Olha aqui outro, né? Castigo imposto aos negros, o nome do Debré, que era justamente as pessoas, elas acabavam sempre andando com essas estruturas em volta do seu pescoço para atrapalhar a fuga. Essa aqui também é uma das mais conhecidas do Debré, de 1820, que é funcionário público saindo de casa com a família.
essa gravura, gente, ela é uma das que mais representa o Brasil colonial, né? Essa diferença, essa sociedade extremamente hierarquizada. E essa gravura do Debré, ela tem servido para representar um certo tipo de família em que a gente fala que é essa estrutura patriarcal, em que a gente tem o quê? O homem como um sujeito universal, como se é o ser humano que está acima de todos os outros, né? Então esse homem, ele é o chefe e senhor da mulher, dos filhos, dos empregados. Na verdade, ele é o dono, né? Ele é o dono da terra, ele é o dono da casa, ele é o dono dos filhos, ele é o dono da esposa, ele é o dono dos escravizados. Por isso mesmo que gera essa ideia de que ele é o próprio sujeito universal, né? Então, ele segue na frente, depois os filhos mais novos, depois a mulher já esperando uma outra criança, aí vinha a criada de quarto, como era conhecida, né, que leva a bolsa da senhora, então era uma mulher escravizada própria ali para poder auxiliar a mulher, né, a sinhá. Então vinha depois as amas, o criado do patrão, tá vendo? Cada um tinha um escravizado próprio e mais alguns escravizados domésticos. E aí tu pergunta, professora, a galera andava inteiras na rua? Inteiras na rua. Se ele fosse para missa, ia todo mundo desse jeito. E por que que ele leva todos não, né? Mas ele leva todo mundo que trabalha, que é escravizado ali dentro da casa. Porque a gente está falando de um período que quanto mais escravizados tu tinha, mais prestígio social tu tinha dentro da sociedade. Tu era mais respeitado. Olha a noção que as pessoas tinham, né, gente? De ver um escravizado como realmente um objeto. Porque tu pagou para ter aquela pessoa. A mesma coisa acontecia aqui no Piauí, que durante muito tempo se negou que no Piauí existisse a escravidão, porque a principal atividade econômica do Piauí ali, no início do século XVI, não, 16 não, 17, na metade do século 17, 1660, quando o Piauí ele começa a ser colonizado, a nossa principal atividade econômica era a pecuária. E muitos estudiosos na época diziam, olha, no Piauí não teve escravidão porque na pecuária não se precisava de mão de obra abundante para desenvolver aquele trabalho. Mas hoje a gente tem muitos registros, inclusive da própria Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada, considerada a primeira advogada do Brasil, né, em que ela retrata, ela sabia ler e escrever. Até hoje a gente não sabe como que a Esperança Garcia sabia ler e escrever, já que ela era uma mulher escravizada, mas ela sabia, né? E ela retrata na carta dela que ela era violentada, de que ela apanhava, de que os filhos apanhavam, de que ela havia sido separada do marido. Então, é uma prova de que sim, houve também escravidão no Brasil, porque ia muito além da questão da economia, das atividades econômicas, né? Era também uma questão de status. Então, quanto mais escravizados tu tinha, mais status, mais poder social tu tinha dentro da sociedade, né? E aí um outro detalhe é que o Debré ele esclarece que esse costume ele foi se alterando, né, durante a sua estadia aqui no Brasil, passando os homens a dar o braço às mulheres, porque antes não dava, não podia. Então era um homem com as crianças mais novas, depois a mulher, depois os escravizados. E a cena aí diz respeito a uma sociedade urbana do Rio de Janeiro, no início do século XIX, mas não deveria ser muito diferente, né, de outras capitais brasileiras, tá bom? Bom, então a gente encerra por aqui a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, aí a gente vai falar um pouco. Olha que foi tudo só introdução, né? A gente vai analisar quando o Dom João VI volta para Portugal, deixa o filho dele, o Dom Pedro I, que ainda não. Aí ele sim é que vai ser responsável pela independência. E a gente vai analisar todo esse processo e falar do Piauí também e responder exercício. Então fica aí que daqui a 3 minutinhos eu estou de volta.